Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir os instrumentos de planejamento na administração pública federal, ou seja, o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Instrumentos de planejamento da administração pública federal. São eles o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Vamos começar falando aí sobre o Plano Plurianual, o PPA. O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de 4 anos ao nível de governo federal e também de 4 anos ao nível do governo estadual e municipal. O PPA é doutrinariamente conhecido como planejamento estratégico de médio prazo da administração pública brasileira. O artigo 1º do parágrafo 165 da Constituição Federal determina que a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Já o parágrafo 1º do artigo 167 da Carta Magna da Constituição Federal indica que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Vamos tratar agora da execução do Plano Plurianual, do PPA. Então nós vamos traçar um paralelo entre o mandato do chefe do Poder Executivo, que no exemplo aqui nós vamos usar o presidente da República, mas poderia ser o governador de um estado ou o prefeito de uma cidade, e vamos traçar esse paralelo com a execução e a vigência do Plano Plurianual. Então, no primeiro ano do mandato do atual presidente, do presidente que acabou de ser empossado, que acabou de assumir o governo, vai estar sendo executado o 4º ano do PPA, que foi elaborado no mandato do presidente anterior. Ele entrou em vigor no 2º ano do mandato do presidente anterior. Então, no primeiro ano do mandato do presidente atual, primeiro período de início de mandato aí do presidente, nós vamos ter a execução do 4º ano do PPA, que foi elaborado e entrou em vigor no mandato do presidente anterior. Durante o 2º ano do mandato, nós vamos ter a execução, então, do primeiro ano do PPA, que então está sendo criado durante o mandato do presidente atual. Então, durante o primeiro ano do mandato dele, esse PPA vai sendo planejado, vai sendo elaborado, e ele entra em vigor a partir do 2º ano do mandato do atual presidente. No 3º ano do mandato do atual presidente, vai estar vigorando o 2º ano do PPA. Depois, no 4º e último ano do mandato desse presidente, vai estar vigorando o 3º ano do PPA. E aí, quando entrar um novo presidente, no primeiro ano do mandato desse presidente, vai vigorar, então, o 4º e o último ano do PPA. Objetivos dos aperfeiçoamentos do PPA. Então, vamos a esses objetivos. Organizar programas para melhor equilíbrio entre custo, qualidade e prazo. Assegurar compatibilidade com a orientação estratégica e com os recursos disponíveis. Proporcionar alocação de recursos nos orçamentos compatibilizado com os planos, melhorar o desempenho gerencial da administração pública, estimular parcerias internas e externas, permitir a avaliação do desempenho físico e atingimento dos objetivos, criar condições para aperfeiçoamento constante quanto à qualidade e à produtividade, oferecer elementos para que os controles interno e externo possam relacionar a execução física e financeira com os resultados da atuação do governo, explicitar a distribuição regional das metas e dos gastos e da perfeita transparência à aplicação dos recursos e dos resultados obtidos.
Vamos falar agora da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais. Compreendidos aqui o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas públicas e o orçamento da Seguridade Social, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas da administração pública, que foram estabelecidos no Plano Plurianual. A LDO, que é anual como a LOA, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, deverá compreender as metas e as prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientar a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A LDO deve funcionar como um elo entre o PPA e a LOA. No PPA, ocorre o planejamento das ações do governo para atingir os objetivos e metas para o período de 4 anos. A LDO, então, vai colocar em ordem de prioridade as ações que constam lá do PPA, do Plano Plurianual. E, por fim, a LOA vai quantificar e alocar os recursos necessários à execução das ações. Então, a LDO estabelece, entre os programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na programação e na execução do orçamento subsequente. Agora vamos falar sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Para viabilizar a concretização das situações planejadas no Plano Plurianual e, obviamente, transformá-las em realidade, obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias, elabora-se o Orçamento Anual, onde são programadas as ações a serem executadas, visando alcançar os objetivos determinados. A LOA compreenderá, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, 1. O orçamento fiscal referente aos poderes executivo, legislativo e judiciário, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. E 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Vamos colocar aqui como exemplo um plano plurianual, um PPA, para o período de vigência que vai de 2020 a 2023. Esse PPA será então a base para a criação da LDO do ano de 2020, que por sua vez orienta a elaboração da LOA para o mesmo ano de 2020. No ano de 2021, nós vamos ter uma repetição do processo. O PPA utilizado como base para o estabelecimento da LDO de 2021 e a LDO como base para a LOA de 2021. O processo se repete em 2022, com a LDO estando baseada no PPA e a LOA baseada, então, na LDO. E, por fim, no ano de 2023, o processo se repete com a LDO baseada no PPA e a LOA baseada na LDO de 2023. O PPA constitui-se de programas com metas e indicadores para um período de 4 anos. Já a LDO vai explicitar as metas para cada ano em particular. E, por fim, a LOA vai prover os recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas estabelecidas. Bom, utilizamos aí essas referências para a elaboração desse vídeo. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, não deixem de dar uma curtida e de compartilhar esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o próximo vídeo.